Olá, você está no canal Descomplica Brasil e hoje nós vamos falar sobre direito do consumidor nessa época de pandemia. E eu tenho aqui Letícia Pelin, mais conhecida no Instagram como Lepelin. Muito prazer, muito legal, Letícia, estar aqui contigo. O prazer é todo meu, uma honra estar fazendo parte do Descomplica Brasil. Obrigada pelo convite, Regis. Eu espero que todo mundo curta esse vídeo tão bacana, com tanto conteúdo, que a gente consiga descomplicar mais uma vez a vida, principalmente dos consumidores nesse período de pandemia e atualizado sobre tudo que está acontecendo no país. Então, gente, confere aí a entrevista. Descomplica Brasil. 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 Muito obrigado por estar participando do programa, junto com a gente aqui, para esclarecer dúvidas que nem eu falei agora há pouco, né, para vocês na introdução, vocês que estão assistindo. Minha querida amiga Letícia, jornalista Letícia, que fez a ponte, eu fiz questão que ela participasse, né, e o tema que nós vamos conversar, a questão do direito do consumidor, né, nesse período de Covid e o que de repente o que vai acontecer depois, né? Então, Bruno, eu queria que você se apresentasse para as pessoas para a gente poder começar, né? Perfeito. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui no teu programa, de falar para a tua audiência qualificada aqui neste canal. Queria agradecer também a presença, né, e foi a pessoa que nos uniu, a doutora Letícia Pelin, que está conosco. Então, é uma honra poder estar aqui com vocês para compartilhar sobre o direito. E quero já deixar registrado, Regis, que nós não iremos falar aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. A gente quer falar aquilo que é realmente para ajudar as pessoas, eventualmente alguns conteúdos que não estão disponíveis na grande mídia, porque não é, né, de algum interesse. Então, a gente quer trabalhar nesse sentido, de mostrar situações que são bem importantes para resolver a vida do empresário, daquela pessoa que tem carteira assinada, enfim, a sociedade em geral. Maravilha. Lê, se presente. Eu primeiro quero agradecer, né, pelo Regis, pelo Bruno. Estou unindo duas pessoas que eu admiro muito, que têm muito conhecimento, e como jornalista esse é o meu papel, né, levar informação para as pessoas. Então, descomplicando a vida delas e levando informação com tantos assuntos atuais e que as pessoas precisam ter conhecimento e que a maioria, às vezes, não tem acesso a essas informações. Então, vocês estão me deixando muito feliz por estar descomplicando e informando a nossa sociedade. Um prazer enorme estar com vocês, sempre aprendo muito com os dois e admiro o trabalho de vocês, assim, de verdade. Bom, Bruno, quais as medidas que o governo federal está tomando para proteger o consumidor? Vamos desenvolver isso. O que está acontecendo agora, nesse momento? Claro, Regis, é importante a gente deixar claro que o que nós estamos vivendo é um caráter excepcional. Nunca foi visto, né, nas gerações dos nossos pais, talvez dos nossos avós, situação semelhante a essa que nós estamos vivendo. Então, a última, ou pelo menos uma pandemia bem, que é bastante dita, né, no noticiário, sabe, que foi a pandemia da gripe espanhola, se não me falha a memória. Sim, correto. Então, nós estamos vivendo praticamente, revivendo, né, o que foi vivido no passado, mas com uma possibilidade, ou seja, a gente tem o poder da informação, coisa que não havia naquela época, naquele momento. Então, assim, nós estamos vivendo um momento atípico no mundo, não é somente no Brasil, é no mundo. E como nós vamos continuar seguindo as nossas vidas, né, ou tentar manter alguma normalidade, alguma racionalidade em meio a esse caos na saúde pública mundial que nós estamos vivendo. E é por isso que o governo federal, no que tange às relações de consumo, ela acabou editando, né, duas medidas provisórias, que uma fala, a medida provisória 948 fala sobre a prestação de serviços e dos shows, né, das marcações, ou seja, a questão do turismo e
a questão, o setor de eventos, que são setores que empregam muitas pessoas, que são setores sensíveis, por exemplo, se você comprar o ingresso de um show, como é que ele vai acontecer? Né? Então, essa situação, essa MP 948, ela veio regular essa situação, e a MP 950 veio dar uma condição para os consumidores ter um alívio na questão da conta de energia elétrica. E ao contrário que muitas pessoas estão falando por aí, que a MP 950 é para as pessoas de baixa renda, na verdade a MP não diz nada nesse sentido. O que ela determina é para aqueles consumidores que tiverem até 220 kW mês, eles vão ter o benefício de não pagar a sua fatura naquele mês. Deixa eu só esclarecer uma dúvida. Naquele mês, ou vai ter, ou isso é vigente enquanto... Tipo, é vigente por 3 meses? Um suporte que o governo está dando? Ou a MP, como é que a gente determina o tempo disso? Está na MP? Então, a MP fala no sentido de 3 meses. O problema é que essas medidas provisórias adotadas pelo governo federal, elas não vêm trabalhando muitos detalhes. Então, a gente fica, de alguma forma, sem saber, né, qual é a intenção por trás daquela MP, além daquilo que está escrito. Então, assim, o que diz a MP, que consumidores que consomem até 220 kW, eles deixarão de pagar a sua fatura, né, do mês durante 3 meses. Após esse período, volta tudo ao normal. Então, a MP silencia, né, acerca mas eu consumi mais no próximo mês. Entendeu? Se você consumir mais que 220 kW no próximo mês, você vai pagar aquela fatura. Se você consumir menos que 220, entendo eu que você vai permanecer com desconto, né, referente aos meses de praticamente abril, maio e junho. E mesma coisa, é a AMP, se não me engano é a 948, Isso. que fala sobre a questão dos shows, né, e de turismo. Explica pra gente como é que fica a questão de devolução de valores ou remarcação. Com relação a esses serviços, né, tanto de turismo quanto serviços de shows, que se aplica essa regrinha para ambos os setores, eles têm uma característica muito específica. A empresa que está fornecendo o serviço, ela não tem a obrigação de devolver esse valor. E aí entra uma possibilidade que eles colocam ali na MP, que é a remarcação desse evento num período de até 12 meses, né, para você conseguir realizar esse evento após o período da calamidade pública, ou seja, terminar o estado de calamidade pública, você tem 12 meses para colocar esse show, ou a pessoa readequar a sua agenda, né, para utilizar aquela reserva, ou dar um crédito para ela, para que ela possa utilizar numa futura compra, enfim, alguma outra situação que ela queira usufruir daquele serviço, de um outro serviço. E o que tu acha disso, Letícia? Então, eu estava até ouvindo, e eu tenho 2 shows também, que eu entrei nessa mesma situação, até por uma coincidência não, mas tinham outros shows que eu queria ir e acabei fazendo escolhas. E esses shows foram adiados, porque é uma situação que a gente não tem como controlar. Eu não tive a resposta, né? Logo quando começou essa situação, a empresa queria fazer o show e eu tive a resposta bem depois, assim, não foi diretamente para mim, como consumidora, foi de uma forma geral, num comunicado, nas redes sociais, e mesmo assim não foi muito clara. E a gente também começa a pensar no artista, né? Mas em nenhum momento a empresa se colocou de uma forma que, caso não tenha o show, mas não é claro para o consumidor, né, para o cliente, que ela pode ter acesso ao ressarcimento. Vamos ajustar a agenda conforme o artista. E se eu, né, fico doente, ou não estou bem, ou acontece qualquer outra coisa, mas isso é muito ruim, né? Então as pessoas acabam sendo enganadas, não só na área de eventos, mas em várias outras por causa dessas entrelinhas, né? Infelizmente são situações que nem todo mundo está sabendo disso. E aqui eu trago um ponto que é o que poucas pessoas estão se questionando.
A medida provisória tem um prazo de até 120 dias. Então, nesse caso, encerrou o prazo da medida provisória, ela tem que se tornar lei. Se ela não se tornar lei, e aí como é que fica essa situação? Até isso, a gente tem que lidar nesses casos. Então, assim, enquanto estiver vigente a medida provisória, para aqueles shows, está valendo, né, o rito da medida provisória. Tem um outro ponto que eu queria tocar, também interessa muito ao público, a questão de pagamento de cheque especial, financiamento, cartão de crédito, como é que fica isso? Então, o que acontece? A Febraban, no dia 16 de março, fez uma publicação informando que os 5 principais bancos do Brasil estariam adotando algumas medidas para aliviar os consumidores no pagamento de crédito pessoal e de financiamento de veículos. Porém, a publicação que foi feita pela Febraban, ela entende que a prorrogação por 60 dias dos próximos pagamentos. Porém, não há definição para cheque especial e para cartão de crédito. Está tudo perdido? Em tese, não. Mas isso eu vou explicar logo adiante. A Febraban entendeu que os consumidores que estão adimplentes, ou seja, aqueles que realizam mensalmente seu pagamento, que não tem nenhum atraso, pode valer dessa regra. Como é que os consumidores vão ter acesso a esse conteúdo? Basta que eles entrem em contato pelas plataformas digitais, seus bancos, e aí, né, façam a solicitação dessa prorrogação de pagamento. Existe dentro do ordenamento jurídico a teoria da imprevisão, ou seja, que você pode, em tempos complexos como o que nós estamos vivendo, né, ou seja, quando um contrato se torna extremamente oneroso para o consumidor, ele pode renegociar, digamos assim, a sua dívida, né, as suas obrigações. Então, nesse caso, há possibilidade aí de fazer um pedido liminar do consumidor, né, entrar com uma ação na justiça, fazer um pedido liminar para o juiz analisar aquele pedido, verificar as condições do consumidor de renda, porque ele vai ter que informar que ele realmente perdeu a renda em virtude do coronavírus, mas existe a possibilidade de o consumidor pleitear junto ao judiciário para congelar os juros, né, do cartão de crédito. Então, é uma facilidade que o consumidor tem ingressando com uma ação judicial. Quem não ingressar com ação judicial, infelizmente, quem não ingressar com esse tipo de ação e estiver sofrendo disso e não tomar nenhuma medida, não vai ter condições de ter acesso a este recurso. E me diz uma coisa, como é que ficaria para plano de saúde, aluguéis, mensalidade de escola? Existe alguma previsão disso, já que a gente está nessa situação? Na verdade, até o presente momento, não existe previsão para essas situações. Também são iniciativas que o governo federal deveria estar tomando, mas não tomou. O que nós estamos orientando os nossos clientes e também a sociedade em geral, no Instagram, enfim, em todos os canais que a gente está falando, é que a população converse com os seus credores. É para deixar de pagar o valor? Não é para deixar de pagar o valor. Você vai prorrogar esse pagamento. É importante deixar claro a questão dos planos de saúde. Muitos contratos de planos de saúde, existe uma cláusula que muitas pessoas às vezes assinam e não se dão conta disso, até porque não imaginam que isso possa se tornar realidade, né, nos nossos dias. Mas existem muitos planos que têm uma cláusula dizendo que não haverá a cobertura do plano para casos em que seja declarada uma pandemia. Eu achei muito importante o Bruno falar essa questão do plano de saúde, porque a gente vive um momento onde alguns contratos estão sendo suspensos, tem várias empresas e multinacionais que estão fazendo isso com os funcionários, outras empresas de pequeno porte fechando, né, a gente vê isso a todo momento. Então, as pessoas vão ficar recebendo um valor do governo que é como se fosse um seguro-desemprego. Mas, para a maioria dessas pessoas, é um valor muito abaixo do que elas ganham. Então, elas não vão conseguir manter o mesmo padrão. E a maioria das pessoas vive com a renda não para sobrar. A gente está falando aqui, o brasileiro não coloca, não sobrou tanto para colocar na poupança. É pagar o aluguel, pagar o colégio, a alimentação, e aí quem já tem um pouquinho mais de condições, o plano de saúde, quando a empresa não dá, ou às vezes a empresa paga uma parte, e vivendo uma situação de pandemia, onde as UTIs já estão superlotadas, os hospitais públicos e particulares
é claro que a pessoa às vezes deixa até de fazer alguns gastos ali, corta da alimentação para manter o plano de saúde. Bom, eu quero agradecer ao Bruno e à Letícia. Eu queria que vocês dessem um recado final. Eu deixaria uma mensagem de esperança, dizer que tudo isso vai passar, que as situações jurídicas e até aquelas não jurídicas vão se resolver e que tudo isso vai ficar na história. Eu quero agradecer, né, ao Regis, ao Bruno, e dizer que é uma honra poder levar para as pessoas um pouco mais de informação, para todo mundo ter acesso e conseguir viver melhor, um pouco melhor nesse período tão complicado que a gente está passando, todos nós, de pandemia. Eu acredito que, como o Bruno falou, a gente vai sair melhor dessa, e isso não vai durar para sempre. Conte com o Descomplica Brasil aqui, com as pessoas que querem ajudar as outras pessoas para fazer um coletivo melhor, para levar informação, para levar conhecimento. Siga o Bruno lá e ele esclarece muitas dúvidas para mim. E eu acho que depois de tudo isso, a gente vai estar mais adaptável. Obrigada, Regis. Obrigada, Bruno. Prazer estar com vocês aqui. É uma honra estar com vocês. E aí, gente? Gostaram da entrevista de hoje? E você, Letícia? Adorei, Regis. Nossa, ficou muito gostoso esse bate-papo com o Bruno. Foi muito esclarecedor. Eu espero que você aí de casa também tenha aprendido bastante, que a gente consiga sempre descomplicar a sua vida. E me diz uma coisa, fala pro pessoal sobre as redes sociais, as tuas redes sociais. Então, quem quiser me seguir, conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, acompanhar os videozinhos, vai lá no Instagram, @lepelin, Pelin com 2 L's. Vai conhecer tudo que eu faço. E como eu sempre falo, gente, pega esse vídeo, dá like, compartilha, fala pros amigos se inscreverem, manda pro chefe, manda pros inimigos, faz com que esse canal cresça junto com vocês. Para quem quiser mais informações sobre o direito do consumidor nessa época de pandemia, eu vou deixar aqui nas descrições o material para vocês e as redes sociais da Letícia também. Segue lá. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Descomplica Brasil. Descomplica Brasil. Descomplica Brasil.